bem-vindas à jornada. Eu amo decorar, tudo que você precisa para decorar de forma prática. Nessa semana, eu vou... Eu tenho essas semanas, de modo geral, eu estou tentando fazer com que a gente tenha aulas que dê para colocar a mão na massa ali, né? Então, e o assunto de hoje, a princípio, não é exatamente mão na massa, mas eu vou torná-lo mão na massa um pouquinho. Vou fazer vocês refletirem um pouco essa história do gosto pessoal e etc. E vou dar também, né, algumas tarefas, como já coloquei das outras vezes, para vocês fazerem. Eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre ter ou não ter bom gosto. Eu acho que isso tem tudo a ver com decoração. É uma história muito complicada. Quando a gente fala de gosto, eu vejo muitas pessoas que às vezes falam assim, ai, não tenho jeito nenhum, não tenho bom gosto, não sei. E pronto, decoração não se trata disso, não é? Então a gente vai conversar sobre isso. Vou dar os recados iniciais para a gente começar. Vamos lá. Estamos na jornada Eu Amo Decorar. Essa daqui já é a aula 6. Então, a semana passada a gente já teve 5 aulas muito bacanas. E agora a gente está aqui na aula 6. E essa semana também está muito bacana. Todas as aulas às 7 horas da noite do horário de Brasília. Voltando aos recados, a gente está no meio da jornada Eu Amo Decorar. A gente está com muita coisa bacana essa semana também. E no dia 28 também, às 7 horas, a gente tem um webinário Casa e Cores. Eu vou, assim, fazer um círculo cromático junto com vocês. Vocês vão entender como ele funciona, da onde ele nasce, qual que é a cor, sabe, o que as cores querem dizer, que os conjuntos de cores, não é só você escolher as cores, mas como elas vão junto, como elas trabalham, enfim, quais são os impactos que elas dão, os diferentes tipos de combinação. Então, eu tô, assim, criando um negócio muito legal, quero colocar em prática, porque mesmo depois que a gente escolhe, né, a paleta de cor, pode ser difícil a gente entender como colocar na nossa casa. Então, dando diferentes toques ali, vai ficar muito legal. A aula tá maravilhosa, mas tem que se inscrever, tá? O link tá lá no perfil, é só se inscrever que você já vai receber um e-mail de confirmação. E se quiser ali me dar um alô, você me fala, recebi, porque normalmente quando a gente responde esses e-mails, eles já vão direto para nossa caixa de entrada, né? O nosso servidor ali entende que é um e-mail bacana e ele manda para a gente. Também vou lembrar que a gente tem ali um canal no Telegram, que é um canal que eu aviso quando estou online, essas coisas. Quem não estiver lá, entra, que vocês também recebem um material para baixar. No fim das aulas, normalmente eu dou uma senha que é para baixar esse material. Então, vamos falar um pouco sobre bom gosto antes de começar? Essa história de bom gosto é muito maluca, assim, na minha opinião. Porque eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas que, quando assim eu falo que eu sou designer de interiores, que me fala assim, eu nem precisei de ter um designer, porque eu tenho muito bom gosto, eu que fiz minha casa, as pessoas elogiam. Eu trabalhei uma época com móveis planejados e eu tinha planejado os móveis de uma casa de um casal. E o marido sugeriu para ela me contratar, né, para fazer a parte decorativa também. E ela ficou super ofendida, porque ela falou assim, imagina, você está dizendo que eu não tenho bom gosto, sabe? Ela ficou muito ofendida, que ele quis dizer isso, não que ela não sabia decorar, mas que ela não tinha um bom gosto. As pessoas confundem um pouco essa história de gosto. Então, eu comecei aqui já falando o seguinte, gosto, gente, é pessoal e intransferível, cada um tem o seu, né? E determina aquilo que a pessoa se identifica, aquilo que ela prefere na vida. E o bom que a gente diz, é bom ou mal, na verdade é só um julgamento, né? Quantas vezes na moda algo que era mal, que era feio, que não era bacana, depois numa outra estação, 2, 3, foi considerado bacana, as pessoas começaram a usar muito e caiu no gosto, né? A gente tem até essa expressão, caiu no gosto das pessoas. Então, é difícil a gente julgar algo bom ou ruim
né? O gosto também, ele depende um pouco do jeito da pessoa, assim, daquilo que a pessoa muitas vezes já tem desde criança, desde que nasceu, mas também das referências, do jeito de ser, da onde ela vive, com quem ela convive, e aí que entra um pouco do cuidado que a gente tem que tomar. Porque duas coisas, na minha opinião, são muito fortes aqui quando a gente fala de gosto. Muitas vezes a gente até gosta ou desgosta de algo, mas a gente não sabe muito bem disso, porque a gente segue uma influência, seja lá porque foi, sei lá, a mãe falou que era feio, o marido não gosta, a avó falou alguma coisa, e por mais que a gente goste, aquilo ficou dentro da gente que não é bom, não se deve gostar, sabe? Muitas vezes o nosso gosto pessoal é muito influenciado por esse tipo de atitude, pessoas que estão perto da gente e muitas vezes a gente não se questiona sobre o nosso gosto. A gente permite, e muitas vezes isso na vida, né, em várias coisas, permite que os nossos gostos, que eles sejam... Muitas vezes a gente permite que os nossos gostos, eles sejam inconscientes, ou seja, natural, assim, algo que aparece dentro da gente só. Só que a gente pode trabalhar eles de forma consciente, a gente pode entender melhor eles e pode saber, porque já aconteceu comigo de às vezes eu me sentir influenciada, eu não perceber, e quando eu trago para minha casa, eu falo, gente, por que eu comprei isso? Eu nem gosto. Nem tem a ver comigo, porque nem gosto disso. Mas na hora pareceu tão legal, assim, daí eu vou ver, sei lá, porque estava na moda, ou porque na loja estava exposto de uma forma bacana. Então é por isso que ter paleta, ter definido paleta, ter definido estilo, tudo isso é muito importante, porque é como a gente pudesse se conscientizar dos nossos gostos e colocar aquilo de uma forma palpável, de uma forma que a gente enxergue, que a gente consiga traduzir e etc. E quando eu falo muitas vezes que depende também das referências, normalmente uma pessoa que cresceu no interior, que não viajou muito, que não teve muito contato com outras, sabe, outras cidades, outras culturas, tem um gosto um pouco diferente de uma pessoa que já cresceu no meio de várias culturas, que já conhece todas essas coisas, justamente porque somos influenciados, tá? Então, existe aquela coisa que é muito natural nossa, que é aquela coisa do gosto que é meio que nosso, assim, do fundo do coração, porém, muitas vezes a gente é influenciado por um sistema, por uma pessoa, por um lugar que a gente vive, e a gente não percebe, aquilo inconscientemente fica lá dentro da gente, muitas vezes a gente se sente até infeliz, e quando a gente vai ver é porque a gente não faz, a gente não tem, a gente não é muito aquilo que a gente gosta. Isso pode acontecer, tá? E não é pouco, acontece muito. Muitas vezes a gente nem sabe dizer daquilo que a gente gosta, tá? Então, é um pouco disso que eu quero trazer hoje para vocês como parte da prática do dia de hoje, tá? Então, como eu estava falando, não tem problema mudar de gosto, faz parte, né? A gente, quando é adolescente, tem um gosto e quando a gente cresce, a gente muda. Mas essa base que eu estava falando para vocês, normalmente é a mesma. Normalmente ela é influenciada também por isso, né? Pela nossa maturidade, etc. Porém, assim, muitas vezes o que a gente gosta, não necessariamente a gente quer dentro da nossa casa, né? A gente pode gostar. Eu gosto de muitos estilos, eu gosto de muitas imagens que eu vejo no Pinterest que eu jamais faria na minha própria casa. Até porque eu tenho um estilo próprio de decoração e de vida, assim, que inclui muito a parte da cura, da parte emocional. E eu sei que muitos estilos, por mais que eu ache lindos e maravilhosos, não tem esse tipo, eles não carregam esse tipo de pensamento, digamos assim, né? Eles só são realmente muito bonitos enfim, tem quem se identifique, não tem problema, mas não é para mim. Então, assim, mesmo que a gente goste, e por isso que é legal definir paleta, definir estilo, definir tudo antes, criar aquelas bases que eu falei tanto para vocês na semana passada, por isso que é importante, porque mesmo que a gente ache bonito, a gente não necessariamente tem que ter na nossa cara. Tá? Às vezes não combina com aquilo que a gente determinou para nós. Então, assim, uma coisa que eu quero que fique claro para vocês: bom gosto não é instintivo, gente. Não é algo natural que nasceu com uma pessoa ou não nasceu. Bom gosto não é algo assim, tipo, ou você tem ou não tem, acabou, sabe? Muitas vezes aquilo que a gente julga ser um bom gosto numa pessoa é, na verdade, assim,
tem pessoas que são boas em umas coisas, tem pessoas que são outras, e óbvio que existem pessoas que têm senso estético muito facilitado, digamos assim. Muitas vezes, muitas das técnicas que eu ensino para vocês, aquela pessoa, sem querer, ela já consegue, assim como tem pessoas que tem uma cabeça muito matemática e você não precisa explicar muito como que faz a conta, ela já entendeu, aquilo para ela já é meio óbvio, sabe? E outras pessoas têm dificuldade. Isso não significa que a gente não vai aprender, isso não significa que a gente não vai trabalhar esse lado, sabe? A gente precisa entender que tudo que a gente quer, que a gente gosta, pode ser estudado. E se a gente tem uma dificuldade, não significa que a gente não vai fazer aquilo. Pelo contrário, significa que a gente vai aprender ainda mais para fazer. E se a gente gosta, melhor ainda, porque a gente vai gostar de aprender e vai fazer ainda melhor, sabe? Então, não é algo que uma pessoa tem ou não tem. Muitas vezes é algo que as pessoas normalmente que gostam de algo também prestam mais atenção nas referências, enxergam melhor aquilo, tá? E outra coisa, quando eu tô falando aqui muito do estilo e da paleta, a paleta de cores a gente fez semana passada. Tem vídeo, dá para assistir, ele está no ar o vídeo, tal. Quem perdeu pode voltar. Essa semana eu vou falar de estilo. E vou explicar um pouco a minha visão sobre estilo também, tá? Eu não gosto tanto, eu evito falar o nome estilo, mas as pessoas entendem melhor quando eu falo que existe muito aquela coisa do comercial, né? Que se chama, que você coloca nome justamente para você vender. Mas eu vou explicar para vocês as características de estilo, como vou ajudar vocês ali numa tabelinha para vocês definirem o de vocês, porque quando a gente tem isso definido, a gente enxerga isso melhor, né? E aí a gente começa a criar melhor as coisas com esse senso estético, com essas técnicas e todas sendo trabalhadas juntas, tá? É isso normalmente que define. Os bons resultados, eu diria, assim, nem sei se dizer se é bom resultado, mas acho que sim, resultados que são equilibrados e harmoniosos, independente de eu gostar ou não. Eu já cheguei a ver casas que eu não acho bonitas necessariamente como resultado, mas eu consigo entender que existe um equilíbrio ali, que foi bem trabalhada, que tem um pensamento muito bacana, mas o gosto não bate com o meu, e tudo bem, graças a Deus, né? Tem espaço para todo mundo, dá para gostar de qualquer coisa. Então, a gente tem que saber também respeitar isso nas pessoas, né? Quando a gente fala, muitas vezes aí começa o exercício da conscientização, tá? Do gosto, que é o que eu vou falar para vocês. Principalmente quando vocês veem algo que vocês não gostam, é legal perguntar por quê. Mas o que eu não gosto? O que me incomoda? Você sabe que muitas vezes a gente descobre que o que incomoda não é o resultado, mas é a coragem da pessoa em ser ela, em fazer aquilo que ela quer. Porque às vezes a gente tem isso tão dentro da gente, o nosso gosto, que a gente não consegue colocar ele para fora, a gente tem medo, a gente tem vergonha, sabe? Isso é muito comum. Então, assim, a gente. Desculpem, vamos continuar. A gente tem essa ideia de achar que as coisas são instintivas e a gente acaba não se perguntando. Ah, então pronto, era isso, já arrumei ali o outro fone. Enfim, eu me perdi um pouco agora no pensamento, talvez eu repita alguma coisa, tá? Mas eu vou retornar aqui para vocês. Enfim, essa aula vai para o ar, então eu edito essa parte depois. Fica mais fácil. Então a gente tem que parar de achar assim, bom gosto não é algo instintivo, não é algo natural, não é algo que a pessoa tem ou não tem. Algumas pessoas têm aquele senso estético um pouco mais apurado, algumas pessoas conseguiram, sabe assim, conseguem enxergar melhor, mas não significa que você não consiga, a sua dificuldade muitas vezes é mais por não ter a base técnica, por não entender um pouco da parte técnica. Todo mundo que começar a entender melhor da parte técnica vai ter muito mais facilidade em trabalhar o bom gosto e trabalhar isso. O que eu estava falando para vocês é que muitas vezes quando a gente vê uma imagem que a gente gosta e que a gente não gosta, para a gente começar a se conscientizar dos nossos gostos, é a gente perguntar, nossa, que bonito isso, por que eu acho isso bonito? Aonde que isso está bonito? E por que eu acho isso feio? Onde que ele é feio? Será que é feio porque essa pessoa realmente conseguiu demonstrar aquilo que ela sem medo, se ela conseguiu colocar aquilo que ela é sem medo, ou será que eu realmente não gostei? E por que eu não gostei? Porque muitas vezes faz parte até da nossa referência. Eu mudei muito de gosto depois que eu vim, por exemplo, para Portugal, depois que eu comecei a visualizar de outra forma a decoração ou até o estilo de roupa e etc. daqui. Mas muitas dessas coisas já era muito meu, entendeu? Só que eu comecei a ter mais
me senti mais livre para ser eu, e aí eu comecei a entender melhor os meus gostos e etc. Gosto e estilo. Sim, saber, a gente tem que saber, sabe, a gente às vezes tem que até dar bronca na gente, sabe? Porque às vezes a gente olha assim uma pessoa e fala assim, nossa, não gostei. Aí você tem que falar assim, mas o que você tem que gostar? Por que você não tem que gostar ou não gostar? A gente tem que saber criticar a nossa opinião, é isso mesmo, a gente tem que saber olhar. Isso é conscientizar daquilo que a gente é. A gente começa a perceber que a gente muitas vezes pensa coisas assim muito instintivamente sem entender, sabe? Sem olhar. E isso é ruim, porque a gente se afasta do autoconhecimento. E o autoconhecimento é o que vai fazer com que a gente consiga ter o nosso estilo próprio, a gente consiga trazer isso para nossa casa e etc, né? Então, o que eu estava, agora que eu estou falando, vou entrar aqui na parte do gosto e de estilo. O gosto, como eu falei, é um pouco daquilo que você sente, aquilo que é você, e etc, né? Agora, quando a gente fala do estilo da casa, são características que a gente escolhe para ter naquele lugar. Então, muitas vezes a gente até fala assim, eu não gosto, não é meu estilo. Só que, na verdade, o gosto e o estilo, assim, o estilo, ele vai partir do seu gosto. Mas eu, por exemplo, gosto de muitas coisas. Mas o estilo é algo meio que são características que eu determinei para me representar, digamos assim, sabe? De cores, de estampas, de traços, de recortes e coisas assim. Então, o meu estilo, ele, óbvio, é algo que eu gosto, só que eu gosto, às vezes, de muitas outras coisas e não cabe a mim, né? Não necessariamente é para mim, tá? Então, muitas vezes é legal, assim, a gente ter... Eu falei isso aqui, mas eu vou... isso daqui também entra... Essa parte aqui embaixo do Entendendo Nossos Gostos, entra um pouco também na tarefa que eu vou pedir para vocês no fim, sabe? Criem pastas de coisas que você goste. E sem ninguém ver, sabe? Tipo, eu gosto de batom vermelho e meu marido fala que é feio, e aí eu não vou usar, e eu falo que, e no fim eu acho que eu não gosto, mas na verdade eu até gosto, sabe? Eu tenho uma amiga, me veio isso na cabeça, eu não sei porquê, eu tenho uma amiga que ela falava assim, que ela falava que não gostava de peixe, de jeito nenhum. E aí, um dia ela falou assim, você sabe que eu descobri que eu gosto muito de peixe? Que na verdade minha mãe não gosta de peixe e me fez pensar que eu também não gostava. E é um pouco isso, a gente tem isso com muitas coisas, sabe? Então a gente pode ter uma pastinha no computador, no celular, em qualquer lugar, de imagens que a gente realmente gosta, sabe? Assim, que a gente olha e fala assim, nossa, eu gosto disso, isso tem tudo a ver comigo. E vai separando. E a gente vai começar a reparar que tem muitas coisas em comuns, né? Assim, sabe? A gente vai achar coisas em comum nessas imagens, nessas coisas que a gente acha. E aí a gente, a partir daí, vai começar a achar o nosso estilo, ou aquilo que combina com a gente, como a Ju tá falando aqui, né? Às vezes a gente gosta, mas não combina com a gente. Ou às vezes, Ju, não combina nem com aquele momento da gente. Às vezes eu olho e falo, nossa, eu tava bonita nesse vestido, sei lá, num casamento há 5 anos atrás, mas não seria hoje em dia, sabe? Não seria mais a minha escolha. Então, muitas vezes não cabe no nosso momento, não cabe no nosso dia, ou naquilo que a gente vai modificando na vida, porque a gente amadurece, enfim, faz parte, não é? Então, a gente começar a trabalhar isso e se perguntar. Então, são exercícios que eu tô falando para a gente entender nosso gosto. Que se questionar as coisas que a gente acha que são boas ou ruins, e também a gente começar a montar pastas, e às vezes até pasta de coisa que não gosta. Isso eu não gosto, assim, tipo, eu olhei uma imagem que me incomodou, eu não gosto, eu vou colocar lá, porque às vezes também achando coisas que a gente não gosta em comum, a gente começa a descobrir coisas que você não quer pôr na sua casa, de jeito nenhum, sabe? Você começa a perceber, por exemplo, que você criou pastas que tem muita parede preta, sei lá, de coisa que você não gosta. Mas assim, você até gosta de algumas imagens, assim, alguns estilos com parede preta, mas você começou a perceber que não é para você. Talvez a escuridão da sala te incomode, alguma coisa te incomode lá. Então você começa a falar assim, isso é uma coisa que eu não vou usar, porque eu tô percebendo que eu tô colocando muito na pasta de não gosto. Isso que é se conscientizar, é perguntar, sabe? Então, assim, a gente entender que todos nós temos essas habilidades e gostos pessoais que nos levam a ter maior facilidade em algumas coisas, tá? Como algumas pessoas têm com senso estético.
E também algumas pessoas têm maior interesse e maior olhar para certas coisas. Eu vou falar para vocês assim, quando eu era criança, eu morei no mesmo apartamento até uns 3 ou 4 anos de idade, quase 4 anos de idade. E esse apartamento tinha 2 quartos, eu já tinha 2 irmãos mais velhos, era um apartamento bem pequeno, e eu dormi com meus pais até eu ter a cidade, num bercinho do lado da minha mãe. E então eu me mudei para meu apartamento, onde eu tinha um quarto só para mim. Quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe fez naquela época, fim dos anos 80 ali, tinha aqueles móveis planejados, tudo começou a se usar muito, sabe, um móvel muito planejadinho assim no quarto, então não dava para mexer nada. Conforme eu fui crescendo, de criança, meu sonho era poder mexer no quarto. Meu sonho era poder mudar a cama de lugar, era poder fazer essas coisas. E não dava, era tudo muito fixo. E eu desenhava, e eu chegava de criança a medir as coisas e a transformar de uma forma que eu conseguisse colocar proporção em régua. Nem sabia o que era escala, né? Hoje em dia a gente trabalha com régua de escala, na internet, né? Nos aplicativos que a gente usa, tem escala. E eu, de criança, tentava, assim, fazer um cálculo, porque eu sempre fui boa em matemática, foi uma coisa que eu tinha facilidade, eu tentava fazer um cálculo para transformar os metros do meu quarto e tudo isso, eu tinha o quê? 11 anos. E uma época eu me revoltei, meu apartamento é daqueles que tinha aquele quartinho, né, de empregada que a gente falava antigamente, e ninguém dormia lá, e eu decidi que eu ia, sei lá, mudar para aquele quarto, porque o meu quarto não dava para mudar as coisas de lugar, e eu decorei, sabe assim, na minha cabeça eu fazia desenhos de como aquilo ia ficar, eu fazia desenhos do meu quarto, como ia ficar, e eu demorei para me achar com os hábitos interiores, hein? Vejam bem, olha que eu já gostava desde criança. Quando eu mudei para a casa do meu marido, que ele já morava lá, eu já ajeitei ali umas coisas que para mim não faziam muito sentido esteticamente. Então, assim, já era natural para mim muitas dessas coisas, sabe? E não significa que eu não ia estudar, que eu não fui aprender, que eu não fui entender melhor como funcionam as técnicas. Até porque quando eu fiz isso, a minha vida mudou. Eu comecei a entender, assim, o processo, porque eu acho que a diferença da gente ficar falando só de bom gosto e mau gosto, de a gente ficar falando de resultado, porque quando a gente fala muito de bom gosto e mau gosto, a gente está falando de um resultado bonito, feio, aquelas coisas, né? Entender que existe uma base ali forte que a gente tem que colocar, né? Se eu colocar foto da minha casa, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e tudo bem, mas eu tenho aquela base estruturada, e a minha casa, para mim, funciona. Isso que é importante, tá? Então, assim, todos nós podemos aprender tudo aquilo que a gente quiser. Todos nós, a gente tem total. Às vezes a gente não tem facilidade, mas a gente tem total poder de entrar nesse negócio de fazer tudo aquilo que a gente quiser. Então, às vezes é difícil, nem sempre é fácil, sabe? Então, quando eu comecei aqui com como decorar minha casa, que eu decidi fazer os vídeos, que eu decidi fazer certas coisas, não é uma coisa super fácil para mim. Eu não entendo tanto de mídia digital, desses aplicativos e etc. E às vezes até me estresso porque não consigo fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, mas a gente vai tentando e a gente vai melhorando. E a gente só vai melhorando quando a gente exercita. Então, quando a gente acha que a gente não tem bom gosto, a gente fala assim, quando a gente se sente, normalmente, eu quero que vocês entendam que normalmente isso é. Muitas vezes só baixa autoestima, a gente achar que a gente é menor, pior que os outros, então a gente se considera mal em alguma coisa. Então a gente pensa assim, não sou bom, não vou tentar, não é para mim, etc. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado, porque é autoestima, não é? Por isso que eu falo muitas vezes que casa, decoração, casa, essas coisas têm tudo a ver com o autoconhecimento e etc. Outra coisa é a gente não buscar esse autoconhecimento, porque daí também a autoestima e o autoconhecimento, eles andam meio que juntos, porque normalmente a gente só tem quando a gente tem um certo autoconhecimento, porque é aí que a gente tem uma aceitação de quem a gente é, então a nossa autoestima começa a aumentar, só que quando a gente está falando de autoconhecimento, é para entender um pouco isso, porque quando a gente quando a gente se pergunta o que eu gosto, qual é o meu estilo, qual é o estilo que eu vou trabalhar na minha casa, né? Como a gente estava falando, às vezes a gente gosta. Então eu falei, por exemplo, tem coisas que eu gosto. Eu adoro estilo industrial, acho lindo de ver na foto da revista. Não acho um estilo ideal para se viver.
Acho que quando você escolhe e gosta desse estilo, você tem que saber balancear. Eu adoro quando as pessoas conseguem balancear, porque daí a gente traz um pouco mais de calor para um estilo que é frio, né? É que nem a gente tem que trazer calor para São Paulo, né? Tipo, eu sou de São Paulo é cinza, São Paulo é uma cidade com muito prédio, é uma cidade fria. Não dá para comparar São Paulo mesmo com uma cidade grande que seja no Nordeste, em algum lugar. Não tem como comparar, não só pelo tamanho, pela posição das pessoas, pelo jeito, por tudo. Então, a gente, quando fala um pouco do estilo industrial, que é um estilo mais urbano tal, ele pode ser um estilo um pouco mais frio. Então, assim, não é que eu não gosto, eu adoro, eu acho maravilhoso. Só que, para mim, não é um estilo para se viver dentro, porque eu acredito na cura, que nem eu falei da decoração. Eu acredito que a gente precisa saber equilibrar isso para não se tornar algo um pouco triste, para a gente não se sentir um pouco deprimido ali dentro. Isso tudo acontece, às vezes é um estilo que pode trazer um pouco de escuridão, um pouco de frieza mesmo, de distanciamento, etc. Então, a gente entender os nossos gostos é muito importante. E como que a gente faz isso, né? Eu acho que eu já vou até aqui, ó, para a parte de dúvidas, mas eu vou falando, porque daí eu já ponho a tarefa aqui. Hoje a aula é meio curta, porque era só para a gente se colocar nessa posição, assim. Por que a gente sente que a gente não tem bom gosto? Por que a gente sente que a gente é incapaz? Na verdade, a gente sente que a gente é incapaz porque a gente não conhece uma técnica. Porque se a gente sabe como é a técnica e a gente exercita para conseguir fazer com que isso funcione, a gente sempre vai conseguir um bom resultado, tá? Porque normalmente é no exercício e não só na inspiração que a gente consegue fazer as coisas. A gente precisa trabalhar o nosso cérebro para enxergar isso melhor. Então, a tarefa é criar uma pasta, ou no Pinterest, Instagram, ou no próprio computador, tanto faz, secreta, não precisa abrir para mim, não precisa abrir para ninguém se não quiser. E aí você vai criar uma pasta de coisas que você não gosta, não só de decoração, de estilo de roupa também pode ser, de comida, não sei, coisas que realmente você não gosta. Você vai criar a pasta de coisas que você gosta. 2 pastas. Aí a gente vai olhar a fundo tudo que tem lá e tentar entender por que a gente não gosta, por que a gente gosta e tentar achar as características em comum de cada pasta, né? A pasta de coisas que gosto. O que eu gosto nessas pastas que aparecem muito? Nossa, eu percebi que tem muita planta, eu percebi que tem muita estampa, tem estampa. E essa estampa normalmente, sei lá, florida, ou tem muita estampa, mas é mais geométrica. Eu percebi que eu gosto, porque muitas vezes a gente não se pergunta aquilo que a gente gosta, a gente nem sabe identificar. Eu percebi, e aí a partir dessas coisas, dessas características, eu já quero que vocês vão pegando, assim, coisas que vocês acham, algumas imagens que vocês acham que dentro dessas características pode entrar no seu estilo pessoal, e você vai abrir essa pasta. Porque na quinta-feira a gente vai ter uma aula de estilo, e se você já tiver essa pasta aberta, na hora que eu falar das características, etc., você já vai simplesmente olhar lá e você já vai encontrar essas características de uma forma muito simples, porque vai estar lá muita coisa em comum. Às vezes a gente acha que fala assim, é que eu gosto de tanta coisa, e às vezes acontece, comigo acontece. Quando a gente está definindo o estilo, às vezes a gente gosta de muitas coisas juntas. Né, assim, eu gosto do neutro, mas ao mesmo tempo eu gosto do colorido. Eu gosto disso, mas aquilo. Mas aí que a gente entra com o estilo pessoal. E quando a gente determina o estilo pessoal, quando a gente determina a paleta, quando a gente determina essas coisas, normalmente, na verdade, o estilo já determina a paleta, mas eu vou deixar assim como coisas separadas no primeiro momento. Quando a gente fala disso, o que acontece, que é bacana de se dizer, é que a gente começa a criar referência daquilo que a gente gosta. Isso faz muita diferença. Esses dias, eu postei no Rios um joguinho ali de eu fazendo um vasinho com areia, com pedra, uma coisa super simples, assim. Eu peguei, foi no outono, né? Agora já está no inverno, já não está assim, mas no outono tinha muita flor seca que secou. E eu saí colhendo essas flores e eu tinha colocado num vaso, simplesmente. E aí eu decidi pôr areia, pôr pedra e tal. E uma pessoa escreveu, nem sei se ela está aqui agora, mas ela escreveu assim: parece simples, mas precisa ter olhar para essas coisas. Só que, gente, até olhar a gente treina. Mas o que é legal? Quando a gente já tem a definição do estilo, quando a gente cria a base daquilo que a gente quer na vida, da decoração, no caso, que é o que eu falo,
Ou seja, como se a gente colocasse ali no GPS onde a gente quer chegar, sabe? Então, tudo que a gente vai vendo no caminho ali, aquilo vai se tornando referência para a gente chegar naquele lugar. É muito engraçado. É como se, já, não sei se já aconteceu com vocês, alguém compra alguma coisa que você nunca tinha visto. Um carro, ou algo de uma cor, sei lá, um carro vermelho, você nunca tinha visto aquele carro vermelho. E de repente você sai na rua e começa a ver muito daquele carro. Toda hora você vê, você vê. Não é que o carro apareceu do nada, é que a gente começou a prestar atenção nisso, porque agora a gente também tem, ou alguém tem, então a gente olhou, daí nosso cérebro busca e acha. Então, quando a gente tem o nosso estilo definido, a nossa coisa definida, é como se a gente falasse para o nosso cérebro, é isso que eu estou buscando encontrar. E às vezes a gente tem que ter paciência para se dar tempo, porque eu falei, eu já fazia uns 3 meses que eu tinha ou mais, não, uns 3 meses que eu tinha pego aquelas flores. Eu só fui fazer agora um vaso para elas, porque às vezes a gente precisa de tempo para ter as ideias. E aí, às vezes a ideia. E aí, como a gente tem esse GPS, como a gente colocou na nossa cabeça onde a gente quer chegar, independente do gosto ser bom, ser ruim, desse papo, que eu já falei que não existe, que não é mais para falar assim de bom gosto e mau gosto, que é para a gente começar a se questionar, é para a gente se dar bronca quando a gente acha que as coisas são feias dos outros, porque a gente não tem nada a ver com isso. Mas brincadeiras à parte, quando a gente vem e coloca aqui no nosso GPS onde a gente quer chegar, o estilo, as cores que a gente está procurando, a gente automaticamente começa a encontrar essas coisas, tá? A gente vê uma revista, você vai bater o olho bem naquilo que tem a ver com o seu estilo que você definiu. Você vai olhar um não sei o que, uma almofada, você já vai direto na cor. Aquilo vai ser tão automático para você que você mal vai enxergar as coisas que não têm a ver com aquilo que você definiu. E vai tornar além da sua vida muito fácil, porque daí você, em vez de ficar lá na loja procurando 50 coisas e tentando descobrir o que combina com a sua casa ou não, você já sabe, você já fez aquela base, já tem lá o seu estilo definido, já tem as suas cores, as características que você precisa. Você começa a treinar o seu cérebro para buscar aquilo. E as referências. Então, quando você pega a revista, aí, óbvio, você tem que ver, né? Tem que olhar. A referência é assim, a gente aprende olhando, a gente tem que buscar todo dia, tentar olhar um pouco no Pinterest, coisas que tem a ver com aquele estilo que a gente determinou, no Instagram, seguir pessoas que tenham aquelas coisas. E aí a gente vai olhando e falando assim, nossa, olha só, aquele prato com pedra ficou legal, vou pôr na minha casa. Né? É assim que funciona, né? Existe aquela frase que fala assim, nada se cria, tudo se copia. Não é que a gente necessariamente vai copiar tudo, mas a gente vai acabar pegando essas ideias desses lugares. E como a gente já tem aquilo que a gente precisa, a gente põe. Agora, quando a gente não tem, a gente começa a ver muita coisa que a gente gosta, e nem sempre é aquilo que a gente quer colocar, e a gente vai misturando. E no fim, não tem um GPS, uma linha de raciocínio. A gente começa a misturar estilo de muita coisa e vira um pouco bagunçado o resultado final. E aí a gente às vezes fala assim, tá vendo? Eu não tenho bom gosto, eu não sou. Mas aí na hora que eu fui escolher, eu escolhi uma cortina que não tinha nada a ver com o sofá, porque eu escolhi as coisas separadas, porque eu não tinha, não sabia onde que eu queria chegar com a minha decoração, eu simplesmente fui escolhendo ao acaso, e se ao acaso já é difícil para escolher para quem trabalha com isso, porque acredite que eu já tentei escolher ao acaso e também muitas vezes já escolhi errado, para quem não trabalha se torna ainda mais difícil, porque não tem o exercício da mente em cima disso, né? Então é isso, gente. Olha, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Eu sei que às vezes eu falo, vou me empolgando. A aula de hoje ela era mesmo um bate-papo. Ela era um pouquinho para colocar isso na cabeça de vocês, para tentar fazer vocês começarem a ter e também mais coragem de ser a gente, sabe? De ter nossos gostos, de mostrar nossos gostos, de pensar que a gente não tem nada a ver com o gosto das outras pessoas, entender que as outras pessoas também não têm a ver com a gente. A gente precisa, sabe, colocar coisas que fazem bem para o nosso coração, que tocam a gente de forma profunda dentro da nossa vida. E isso é muito mais importante. Quando eu falo cura, assim, não é Feng Shui. O que acontece? O Feng Shui, ele trabalha muito com energia. Né? Então, eu já fiz curso de Feng Shui, já trabalhei, já fiz até algumas consultorias de Feng Shui em uma época. O que acontece é que eu não usava tanto Feng Shui na minha casa também, porque o Feng Shui, ele não necessariamente se preocupa tanto com a parte decorativa, ele se preocupa muito com a energia do espaço, como ela se movimenta, como ela flui, com bloqueios de energia. Então, a cura no Feng Shui, que se fala de cura no Feng Shui também, se fala muito de uso de cristais, de espelhos, desses tipos de coisa. Então, o Feng Shui, ele é uma técnica milenária, já tem muitos anos, mas ele trabalha muito a energia dos espaços, etc.
Quando eu falo muito de cura, eu falo muito assim de healing spaces, de pesquisas, aí entra mais no conceito talvez de neuroarquitetura, que é uma ideia de você saber que existem vários elementos que faz com que o ser humano adoeça, é, alguns, tipo escuridão, tipo lugar bagunçado, pequeno, algumas coisas assim que não fazem bem, que assustam a gente, que deixam a gente mal, e você pegar elementos que, na verdade, a gente sabe que já é estudado que o ser humano que faz bem, tipo planta, enfim, outras coisas assim que faz muito bem para o ser humano, e tentar trabalhar esse conceito dentro da casa, ou seja, você vai escolher uma decoração que favoreça o seu o seu lado emocional, né? Não, ele é bem neurociência assim também. E o que acontece assim? Daí entra no que eu acredito, numa parte um pouco particular da pessoa, que tem a ver, por exemplo, com o uso equilibrado de cores, com o uso equilibrado de estampa, de outros tipos de coisa. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, é muito comum isso, às vezes a pessoa é muito agitada, ela é muito ativa, e normalmente pessoas ativas gostam de cores, etc., que são muito fortes também, que instigam esse tipo de coisa, e normalmente a gente precisa justamente equilibrar isso, né? Porque a pessoa ativa, ela precisa, às vezes, do descanso, ela precisa, às vezes, que a mente acalme. Então, é a gente trazer isso, porque a gente usa a nossa casa como um carregador das nossas energias, e às vezes a gente precisa mesmo de energia para continuar, porque a gente está cansado, porque a gente está numa fase mais, sabe, depressiva, assim, um pouco mais triste, porque a gente passou por algum momento ruim, mas muitas vezes a gente também precisa daquela pausa. A energia que a gente precisa é a energia da calma, é a energia da tranquilidade. Então, saber usar esse tipo de equilíbrio para a nossa vida. É isso que eu chamo de cura, né? De uma decoração de cura. É essa decoração que traz esse equilíbrio para a nossa vida. É a gente conseguir trabalhar ela de forma a beneficiar o nosso autoconhecimento, o nosso bem-estar, para que a gente se torne melhor, digamos assim. Acho que deu para entender. Pode perguntar se alguém quiser saber de mais alguma coisa. E por isso que eu também não gosto muito de falar de bom ou mau gosto, né? Porque isso não tem nada a ver muito com autoconhecimento, não tem nada a ver com um trabalho que a gente vai fazer com as pessoas, assim. Às vezes, por exemplo, na sua casa, você está precisando de uma energia, você está mal e etc. E às vezes você precisa ativar com mais cor, com mais informação, com uma coisa um pouco que te desperte um pouco mais. Agora, às vezes, na casa do outro, não. É o contrário, né? Então, cada um sabe o que precisa para si. A gente precisa equilibrar isso dentro da nossa casa. Né, uma moradia que é muito mais do que bonito ou feio, porque tem muita casa que é muito bonita e pode não trazer nada de bom, assim, e a gente não percebe. Eu acho isso é uma coisa que eu falo muito também, quando vamos dizer do bom gosto, né? Voltando para esse papo de bom gosto, muitas vezes a gente não percebe que aquilo que a gente está sentindo pode ter a ver com a nossa casa. Quem que vai entrar numa depressão ou que tá com, sei lá, algumas angústias, alguns sentimentos estranhos, vira e fala assim, nossa, é a minha decoração que tá me deixando assim. Porque às vezes ela é muito bonita. E às vezes você tem orgulho de ter aquela decoração bonita, sabe? Que as pessoas olham e falam, nossa, que bonita a sua casa, gostei. Então, muitas vezes a gente não consegue perceber que aquilo pode estar nos afetando, que a gente, sei lá, usou alguma coisa desses elementos de cura ou como é que eu posso dizer, que adoeça, né? Não me veio uma palavra melhor na cabeça, que a gente pode estar usando dentro da nossa casa. Então, eu acredito muito em a gente conhecer esses elementos e conseguir colocar junto com o autoconhecimento dentro do nosso espaço para beneficiar a nossa vida, a gente se tornar melhor e equilibrar aquilo que a gente precisa equilibrar, né? E ainda equilibrar das outras pessoas que moram em casa, né? Porque normalmente não é uma pessoa sozinha. E aí que entra a dificuldade, né? Porque às vezes o que a gente precisa não é o que o marido ou o filho precisa. Mas é um pouco isso, assim. Eu já vi pessoas
que, por exemplo, tem um filho, assim, hiperativo, etc., com um quarto, assim, muito colorido, muita informação, muita, sabe? E isso acaba, muitas vezes, piorando, né? Muitas vezes não, acaba por piorar a situação da pessoa, né, que convive com tudo isso. Enfim, pode perguntar se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu já vou passar a senha da aula de hoje. A senha da aula de hoje é JEAD, né, como todas, com letra maiúscula, 5678. Para explicar melhor, para explicar não, para quem não sabe, esse material tá no Telegram e eu sempre mando todo dia esse material que eu uso aqui, os slides lá, e aí quem assiste aqui consegue pegar aqui a senha para desbloquear o material lá, e aí às vezes quando precisa, né, outro dia alguém me falou assim, mas eu senti falta de ter isso, aí eu arranjei lá, consegui colocar um material extra, então por isso que o grupo é bem legal do Telegram, porque a gente consegue ali colocar o material palpável, né, além do vídeo, para a gente conseguir lembrar de tudo que a gente aprendeu. Se alguém tiver, pode perguntar, Laura, se você quiser saber mais alguma coisa, se alguém quiser saber mais alguma coisa, vai me falando. Como tem um delay ali, eu vou dando os recadinhos, mas aí qualquer coisa eu paro para responder, tá? Amanhã eu vou falar um pouco de combinação low cost, assim, né? Eu vou dar umas dicas para a gente decorar sem gastar muito, tipo essa que eu falei do vaso de areia, de pedra, algumas ideias que podem ser muito econômicas e geniais para a gente colocar na nossa casa. Agora mesmo, eu e meu marido estávamos hoje, mais cedo, conversando, a gente para colocar uma mesa na varanda, assim, e a gente estava seriamente pensando ali como que a gente poderia fazer uma mesa. Então, depois eu mostro para vocês, né? Ainda não sei exatamente, a gente está aqui super com as ideias aqui, e depois eu mostro para vocês, mas assim, coisas que muitas vezes dá para fazer, quem faz, quem gosta de fazer, e que acaba saindo muito mais barato, né, do que comprar pronto, mas várias ideias, várias combinações. Depois, na quarta, a gente vai falar let it go, as tendências, que eu vou falar um pouco mais sobre como... Aí entra um pouco da aula de hoje, né? Eu tenho tentado colocar as aulas meio que se complementando, que é um pouco da gente encontrar o nosso gosto, independente da moda, né? Porque, que nem eu falei, a gente acaba se influenciando muito pela moda e por outras tendências, outras coisas que acontecem junto, mas eu vou falar um pouco mais sobre moda, o que acontece e etc. E também não tem problema a gente se deixar influenciar, porque tem coisas que são bacanas mesmo, a gente quer trazer para dentro de casa, né? Mas a gente tem que saber separar ali. Aí na quinta a gente vai fazer uns exercícios aqui para descobrir o nosso estilo, né? Vou deixar depois uma tabelinha para vocês, etc. Para quem está lá no Telegram, né, gente? Tem que entrar lá no Telegram para pegar material extra. E eu vou acabar com decorar custa caro. Vou também dar umas dicas para a gente aí cuidar da nossa casa sem gastar tanto dinheiro, tá? Essas são as aulas dessa semana. Obrigada, Ju. Ela falou que é lindo o vaso, porque eu postei aí no Rios. Ficou bem bonitinho mesmo, tá ali ele. Eu ainda nem achei um lugar para colocar ele, tá tão corrido esses dias que eu acabei nem conseguindo ainda organizar aqui do jeito que eu quero. Mas, enfim. E aí, não se esqueçam, na quinta do dia 28 vai ter esse webinário gratuito muito bacana, falando sobre casa e cores. Vou falar um pouco, não vou poder entrar em cada cor, entrando ali na pergunta sobre a cura, né, que eu falei que era, se era tipo Feng Shui, ou qualquer coisa assim. Eu vou falar um pouco geral, mas vou falar um pouco sobre a cor e sobre os impactos, né, na nossa vida de cada tipo de escolha ali. Então, vai estar bem bacana, não percam. E por hoje é isso. Agradeço muito. Hoje foi um pouquinho mais para a gente, uma aula para a gente colocar aqui a mão na consciência e no coração, para a gente ouvir mais o nosso coração, para a gente
se conscientizar daquilo que é nosso, que a gente gosta aqui dentro do coração, né? E o que não é. O que a gente às vezes traz com a gente ali, carrega, e nem é nosso gosto, não é nem, enfim. Então, eu agradeço muito. Tô tentando falar meio baixo para o eco diminuir. Agradeço muito vocês que estão aqui comigo, muita gente que está participando bem ativa aqui da semana, que vive aparecendo, estou muito feliz, fico feliz demais, é muito gostoso ter a presença de vocês trabalhando aqui comigo, e muito obrigada, uma boa tarde, boa noite para onde vocês estiverem por aí, uma ótima segunda-feira, boa semana, né, para todo mundo, uma semana de luz, de paz, de amor. E até amanhã. Amanhã a gente está aqui junto de novo, às 7 horas do horário de Brasília. Um beijo.